Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, hoje é domingo, né? Domingo, dia 29 de agosto de 2022. Não, segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. E nós vamos juntos novamente dar continuidade aqui ao nosso trabalho de aprofundamento na metafísica das lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Hoje nós estamos começando a segunda temática da segunda parte do livro de exercícios, né? E a nossa temática de hoje é o que é o mundo, né? Eu vou começar a nossa leitura lendo a lição, né? Nós hoje estamos na lição 241, né? Que diz assim: a salvação veio nesse instante santo. Quanta alegria há neste dia de hoje! É um momento de celebração especial, pois este dia oferece ao mundo escuro um instante em que se estabelece a sua liberação, quer dizer, a liberação do mundo. Veio o dia em que os pesares passam e a dor desaparece. Hoje, a glória da salvação desponta sobre um mundo libertado. Libertado do quê? Da percepção do ego, libertado do meu ego, tá? Hoje, esse é o momento da esperança para incontáveis milhões. Eles unir-se-ão agora quando tu os perdoares. Pois hoje eu serei perdoado por ti. E aí, esse eu serei perdoado por ti é Jesus falando dele mesmo, tá? É Jesus falando que nós vamos perdoá-lo. E a gente já vai entender o motivo. Vocês já devem estar entendendo porque a gente já falou disso em lições anteriores, mas a gente vai refinar bastante o significado dessa frase dele, tá? As nossas linhas de prática, a nossa oração de hoje. Agora, nós perdoamos uns aos outros, né? Perdoamos aos nossos irmãos. E assim, enfim, viemos a ti novamente. Pai, o teu filho, que nunca partiu, retorna ao céu e à sua casa. Como estamos contentes por ter nos sido restaurada a nossa santidade e por nos lembrarmos de que somos todos um só, né? Então a gente retorna ao céu, mas a gente nunca partiu do céu, porque na verdade a separação foi uma ilusão e nós nunca deixamos a casa de nosso Pai, certo? Só pra vocês saberem, isso aqui não é cerveja não, tá? É kombucha de tangerina, uma delícia. Aquele chá que faz bem pro intestino, né? Muito bem. Então agora eu vou ler o texto, o que é o mundo, tá? E eu falei que a gente estava no segundo item, não, a gente está no terceiro, né? O primeiro foi o perdão, a primeira temática foi o perdão. A segunda foi a salvação e essa temática agora das próximas 10 lições, essa de hoje e as outras 9, é o que é o mundo, tá? Então eu vou ler aqui o que é o mundo, vamos lá. Acho que sem óculos fica mais fácil. O mundo é falsa percepção. Nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Né? O pensamento que deu origem ao mundo. Quando o pensamento da separação for mudado para um pensamento de verdadeiro perdão, o mundo será visto sob outra luz, uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer, assim como todos os seus erros têm que sumir. Agora a sua fonte se foi e os seus efeitos também. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Ele simboliza o medo. E o que é o medo, senão a ausência de amor? Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual o seu filho pudesse estar à parte dele, né? Então, quando a gente decide se separar de Deus, o que é impossível, a gente precisa criar um mundo ilusório, falso, aparentemente a parte dele, Deus, tá?
Aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos. Mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem o que é falso. Agora os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. Em seu lugar nasceram os mecanismos da ilusão. E agora eles partem para achar o que lhe é dado buscar. Seu objetivo é cumprir o propósito que o mundo foi feito para testemunhar e para fazer com que seja real, né? Testemunhar no sentido de dar testemunho, de dar razão a alguém, tá bom? Eles veem nas suas ilusões apenas uma base sólida, onde a verdade existe, mantida à parte das mentiras. No entanto, tudo o que transmitem é apenas ilusão, mantida à parte da verdade. Assim como a vista foi feita para conduzir para longe da verdade, ela pode ser redirecionada. A vista dos olhos físicos, tá? Aqui ele está falando dos nossos olhos físicos. Os sonhos vêm a ser o chamado de Deus e um novo propósito pode ser dado a toda percepção por aquele que Deus designou como o Salvador do mundo. Segue a sua luz e vê o mundo tal como ele o contempla. Então nós vamos ver o mundo com os olhos de Cristo, com a visão da consciência crística, tá? Ouve apenas a sua voz em tudo o que fala contigo e deixa-o dar-te a paz e a certeza que jogaste fora, mas que o céu preservou nele para ti. Que não descansemos em nosso contentamento, enquanto o mundo não tiver se unido à nossa percepção, que já foi mudada. Que não estejamos satisfeitos enquanto o perdão não tiver se tornado completo. E não tentemos mudar a nossa função. Temos que salvar o mundo, pois nós que o fazemos, temos que contemplá-lo através dos olhos de Cristo, para que o que foi feito para morrer possa ser restituído à vida que dura para sempre. Então, antes de ler a lição, eu vou ler para vocês as notas de rodapé da Helen Schucman sobre esse texto, tá? Ela chama a atenção para, no primeiro parágrafo, a frase seus efeitos se refere aos efeitos do mundo, que podem ser o mesmo que os erros do mundo da frase anterior. Entretanto, seus efeitos podem também se referir aos efeitos do pensamento da separação, que seria o mundo em si mesmo e os seus erros. Quer dizer, o pensamento da separação que dá origem ao mundo em si mesmo. Ela bota mais uma nota aqui, comentando a frase que o mundo, então, seria um lugar onde Deus não poderia entrar, tá? Isso explica por que o mundo foi feito como um ataque a Deus, tá? Isso aqui é muito importante que vocês entendam, né? Por que o mundo foi feito como um ataque a Deus? Né? Ela está explicando aqui. São as notas do original dela, com anotado, tá? Que infelizmente não tem tradução para o português. A edição original, que vocês já sabem aqui, quem me acompanha desde o ano passado sabe que é a edição que eu uso, né? Uma vez que o medo e o amor são mutuamente excludentes, quer dizer, ou existe um ou existe o outro, ao fazermos um mundo de medo, nós simultaneamente fizemos um mundo que atacou e excluiu Deus, porque Deus é amor. Entenderam? Então, por isso que a gente ataca Deus e exclui Deus. Porque no nosso mundo, se o nosso mundo é um mundo de medo, baseado na pequena ideia louca da separação, então, ou o medo ou o amor. No momento em que a gente escolhe o medo, a gente exclui o amor. A gente fala, não quero amor aqui, nesse mundo não tem amor, tá? Aí a outra nota dela
comenta a frase de que aqui a percepção nasceu, né? Teve nascimento, teve origem, não sei como está em português. A percepção nasceu, em outras palavras, de modo que nós pudéssemos ver um falso mundo, um mundo de medo. Apenas a percepção pode estar errada, porque, por definição, a percepção é separada do objeto que ela busca conhecer. E essa separação deixa espaço para o erro. O conhecimento é em contraste, como é que eu vou traduzir isso aqui, meu Deus? Ele é inerente a ele, né? A certeza perfeita, porque ele é um com o objeto, né? Então eu não percebo o objeto como separado de mim, então eu não tenho como percebê-lo de forma equivocada, porque eu e ele somos um, ok? Por fim, aí ela vai comentar da expressão os mecanismos da ilusão, que são os sentidos físicos. E isso fez evidente se faz evidente no parágrafo anterior, quando ele se refere aos olhos e aos ouvidos, né? Os olhos enganam e os ouvidos ouvem falsamente. E esse parágrafo ele faz referência aos mecanismos de ilusão. Ver o mundo e reportá-lo, né? E por fim, a última obsessão dela, a última obsessão é ótima, olha o ato falho, a última observação dela é sobre a frase onde ele fala que não ficaremos satisfeitos até que o perdão tenha se feito completo, né? Então ela diz assim, isso significa até que não haja mais perdão no mundo, né? O que quer dizer? Quando a gente perdoar completamente o mundo, esse mundo, tal qual o vemos, terá desaparecido e não vai haver mais necessidade de perdão, tá bom? Porque o perdão é necessário no mundo que é dominado pelo sistema de pensamento do ego, tá bom? Bom, aí o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai ler a lição, tá? A lição do dia de hoje. Então a lição do dia de hoje, ela diz assim: a salvação veio nesse instante santo. Lição 241. Quanta alegria há nesse dia de hoje? Ah, não, nós já lemos, né? Perdão, já lemos. Nós já lemos, agora eu não me lembro se a gente já leu ou não. Já lemos. Gente, eu tô tão no momento presente porque eu saí da minha meditação agora há pouco, que eu já não me lembro. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai ler o comentário do Tom Wakechild, tá? Sobre esse tema dessas lições que é o mundo, tá? Então o que a gente vai fazer hoje, só para vocês saberem, para ficar bem explicadinho aí para vocês. A gente vai ler esse texto, comentar esse texto, que é bem longo. Depois a gente vai ler o comentário do Tom Wakechild para a lição 241. Amanhã a gente vai ler novamente o texto que é a salvação e vai ler o comentário do Dr. Kenneth Wapnick, que é monstruoso para esse texto, o que é o mundo, tá bom? Só porque senão o vídeo fica muito grande e eu não tenho tempo, né, para fazer para todas as leituras. Então hoje a gente faz a primeira, que é a leitura mais objetiva, é a leitura mais simplista, é a leitura que leva a gente a um entendimento mais rápido, né? Diria para vocês, sem nenhum tipo de julgamento a respeito dos textos dele, porque vocês sabem que eu amo os textos dele, mas seria a lição mais, o comentário mais superficial. Então a gente, para poder entender, a gente precisa começar do que é mais fácil, para depois seguir para o que é mais profundo, para o que é mais difícil, para o que é mais metafísico, que é o texto do Dr. Kenneth Wapnick, tá? Então agora a gente vai ler as notas do Tom Wakechild sobre o texto O que é o Mundo. O mundo, assim como o conhecemos, é um mundo de falsa percepção.
O mundo nasceu a partir da ideia de separação e continuará a permanecerá sendo a nossa realidade provisória, enquanto a mente que deu origem ao mundo continuar a valorizar o pensamento da separação. Quando o pensamento da separação foi modificado para o pensamento, tiver sido modificado para o pensamento do verdadeiro perdão, o mundo, tal qual você o percebe, será visto de forma diferente pela sua mente, tá? Então, esse aqui é um pulo do gato, que vocês já devem estar experimentando na vida de vocês. À medida em que a gente vai praticando isso aqui, a gente vai começando a perceber o mundo de forma diferente. O mundo vai ficando mais leve, né? Mesmo que em algumas situações até não tenha havido uma aparente mudança externa, né? Mas a nossa percepção mudou. E é ela que vai fazer o mundo, né? Já vamos ver isso, né? Nem vou falar mais porque ele fala muito disso aqui. O novo ponto de vista essa nova maneira, né, de ver o seu mundo vai levar à verdade de que a separação não é real. Ao modificar os pensamentos que a mente valoriza, a crença e os efeitos do pensamento de separação e o mundo que se relaciona a essas crenças vão todos desaparecer, né? A gente não está mais valorizando isso. A gente não está, nossas mentes já não estão mais operando a partir do sistema de pensamento do ego, né? Todos os erros que surgem desses pensamentos irão também desaparecer. O pensamento de separação, isso aqui eu quero que vocês anotem, tá? Na agendinha aí no dia 29 de agosto. O pensamento de separação é a usina de força que fabricou, né, que fez o mundo de falsa percepção aparentar ser real. Então, a usina de força que gera esse mundo horrendo no qual nós vivemos é o pensamento de separação, tá bom? Horrendo entre aspas, tá, gente? Estou usando aqui casos extremos, né? Só pra gente não interpretar ao pé da letra e vocês entenderem a mensagem que eu tô querendo comunicar aqui, tá? Muito bem. Quando esse pensamento tiver ido embora, né, os efeitos da crença na separação terão também ido embora. Se eu não acredito mais na separação, né, e vamos começar aqui com a separação original, eu estou separada de meu pai, de meu Criador. Você está separado, separada de seu pai, de seu Criador. Então, quando a gente parar de acreditar nisso, esses efeitos desse pensamento, eles vão desaparecer também, tá? Ai, não apaga não. Ah, safadinho. O mundo de falsa percepção é um ataque a Deus. Esse mundo simboliza o medo. E o que é o medo, senão a ausência de amor? Esse mundo foi percebido como sendo um lugar onde o amor de Deus não poderia entrar. Não poderia. Era um lugar onde nós poderíamos imaginar que nós tínhamos sido exilados da segurança e da proteção de um Deus que é apenas amor, né? Anotem isso. Anotem isso, porque assim, se vocês não entenderem isso muito bem, se a gente começar a trocar alhos com bugalhos aqui, né, o que vem a partir daqui vai ter a sua compreensão também comprometida, tá bom? Esse mundo se tornou um lugar onde os pecadores então eles têm duas opções, né? Nós, entre aspas. Ou a gente vai se esconder desse Deus de vingança, ou nós vamos ser punidos por um Deus julgamentoso e irado, né? Então a gente tem duas opções. Ou a gente se esconde, ou a gente vai tomar aquele raiozinho
no traseiro, né? Como eu falo para vocês. Aqui, no mundo da percepção, nós podemos fingir que nós estamos separados do amor de Deus, separados de Deus e separados da nossa fonte. Então aqui é o lugar onde a gente resolveu brincar de separação. É que nem o filho pródigo, tá? Ele resolveu brincar de gastar a herança e viver longe do pai dele. Ele resolveu brincar. No momento em que ele foi brincar, ele quase se esqueceu de quem era filho. Nós nos esquecemos. Agora estamos nos lembrando, tá? Esse mundo é um lugar, quer dizer, na terceira dimensão, nessa Matrix, nesse metaverso, nessa percepção espremida e encolhida que a gente tem do que vem a ser a vida, né? A gente pode fingir que a gente está separado de Deus, tá? Nós podemos fingir que nós não sabemos o que nós somos. Lembrando a vocês, né? Que ele não usa o pronome quem. Ele usa o pronome o que. O que você é, tá? Quem você é, sim, também. Mas primariamente, o que você é. Você é uma centelha do Criador. Se o Criador é a luz, então você é o raio de luz. Tá bom? Muito bem. Nós perdemos o conhecimento a respeito da nossa verdadeira identidade. E veio um passarinho cantar aqui perto de mim. Ah, que maravilha. Essa perda de certeza com a nossa conexão, com a nossa fonte, provê o mecanismo para que as ilusões surjam, para que o metaverso surja, tá? Para que esse cenário de metaverso, de Matrix, ele surja. Sem isso, ele não pode surgir, tá bom? O conhecimento, ele é baseado na certeza. Eu sei, simplesmente eu sei. E a percepção é baseada na incerteza. Então, tudo que a gente pode ter aqui na terceira dimensão são percepções. Ah, não, eu sei que aquele homem é um FDP. Não. Na minha percepção, no meu ponto de vista, ele é um FDP. Ou ele é lindo, ele é maravilhoso. Sempre vai ter uma relativização assim, aqui, né? Você pega, por exemplo, uma pessoa que você acha que é muito rica. Ah, aquele homem ali é muito rico. Se você pegar o ponto de vista do rei da Inglaterra, ele vai olhar para aquele homem e falar, nossa, aquele homem é muito pobre, tá? Então aqui a gente só tem percepções. E esse conceito, essa noção é muito útil para a gente afrouxar as amarras da mente egóica. A gente vai afrouxando essas amarras, tá bom? Quando a gente fala assim, não, isso é só um ponto de vista, isso é só uma opinião. É a minha opinião, é o meu ponto de vista, é assim que eu acho, tá? O que eu estou ensinando para vocês aqui é a minha compreensão do que ele escreveu e do que eu sei de Um Curso em Milagres. Mas ainda assim é uma percepção, tá? Muito bem. A percepção é o julgamento ou opinião de alguém e não necessariamente um fato. Com a perda de certeza, os equívocos, os erros se tornam possíveis. Nossos sentidos tiveram nascimento, né, foram originados para verificar a crença do ego de que os julgamentos dele, ego, são corretos. Tanto os nossos sentidos quanto o mundo da forma são projetados para provar que a separação é real. Então, o que isso significa? O que tudo isso significa, né? A Course in Miracles, quer dizer, Um Curso em Milagres, desculpe, diz que o mundo não é real. O Curso em Milagres diz que isso aqui é um sonho, né? E eu, para trazer uma analogia que eu gosto para vocês, eu digo que isso aqui é o metaverso. É a Matrix, tá? Isto parece contradizer os nossos sentidos e nos leva a uma discussão sobre se
a não realidade desse mundo é verdadeira. Quer dizer, se é verdade que esse mundo não tem realidade, tá bom? Também leva à ideia de que se o mundo não é real, ele não tem consequências, que é o que Jesus nos fala. Se for assim, então o que nós fazemos dentro deste mundo ilusório não é preocupante, né? Não é preocupante, porque não tem consequências. Se você matar, odiar, roubar, amar, perdoar ou ajudar o outro, isso não vai importar, uma vez que o mundo aqui não é real, tá? Mas aí a gente tem um paradoxo, que ele já vai explicar. Não importa o que você tenha feito, porque isso não tem consequências, uma vez que isso não mudou a verdade do que você realmente é. E você vai permanecer sempre perfeito, inteiro e completo. E eu adiciono, maravilhoso e isento de pecado. Se não há consequências reais para as nossas ações na forma, quer dizer, na terceira dimensão, na Matrix, aí ele diz assim, na forma de uma recompensa ou de uma punição, por que é importante como nós nos comportamos com relação ao outro? Né? Então, se nada aqui tem importância, por que Jesus veio e falou que nós amássemos uns aos outros como ele nos amou? Por que é importante? Aí é que está o paradoxo, tá? E ele vai explicar aqui. Os nossos sentidos físicos são projetados para confundir a forma com o conteúdo ou o propósito. Nós olhamos para a forma como algo que nós valorizamos, em vez de olhar para o propósito por trás da forma pensamento, quer dizer, da forma pensamento que originou aquela ação que está ali ocorrendo na minha frente, ok? Um curso em milagres declara que um mundo de falsa percepção nasceu do pensamento da separação. Mas o que a separação realmente significa? Quando a maioria das pessoas fala sobre a separação, elas querem dizer que há um espaço ou uma lacuna entre duas partes e que elas não são uma única parte, uma única, né, coisa. E vai começar uma chuva aqui, maravilhosa. E essa é uma interpretação apropriada, baseada na forma, mas não baseada no conteúdo ou no propósito, que é o que a gente está estudando aqui, que é isso que a gente quer. A gente quer compreender o conteúdo e o propósito. A forma pode ser enganosa, já sabemos disso. Os sentidos e o mundo que os seus sentidos observam lidam com a forma, mas não com o pensamento que causou a manifestação daquele pensamento, fazer com que a manifestação daquele pensamento, né, aparecesse como uma determinada forma ou objeto, tá? E aí vem bomba. Peguem papel e caneta. O pensamento que deu origem à forma é aquilo em que nós devemos nos focar. Nós temos que focar no pensamento que dá origem à forma, que está se manifestando nas nossas vidas. Quando nós confundimos a forma como estando separada do pensamento que a manifestou, nós falhamos em tomar consciência da natureza causativa da nossa própria mente. Então, agora, parece que forças externas criam o seu mundo e que a sua mente não é o poder causativo por trás do seu mundo, tá? Então você fica lá, tolamente olhando para a forma. E você não entende nada. Aí você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso aqui na minha vida? Eu joguei pedra na cruz, como diria o Caco Antibes, né? Que isso está aparecendo aqui na minha vida, eu joguei pedra na cruz, você não entende nada. Mas aí Jesus toma um tempo dele lá e vem te ensinar, meu querido, minha querida, não preste atenção na forma.
Preste atenção ao conteúdo. O que essa situação veio me ensinar? Para que eu criei essa situação na minha vida? Qual virtude eu devo desenvolver a partir desta situação? Tá? Sendo que a lição última para todos nós é o perdão. Perdão porque me equivoquei, é um pedido de perdão para mim e para o outro, porque me equivoquei na minha criação. Me equivoquei no meu pensamento que deu origem à minha criação. Por favor, me perdoe. É o Ho'oponopono. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Muito obrigada. Tá? Eu me equivoquei. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei de onde eu vim, quem eu sou, o que eu sou, para onde eu vou. Onde eu estou, eu não sei de nada. Meu Jesus me ajuda, pelo amor de Deus. Meu Divino Espírito Santo me guia, porque eu estou perdida. Eu estou perdido sem meu GPS espiritual. Tá? O pensamento da separação, isso aqui é monstruoso, gente, tá? Isso aqui é monstruoso, prestem muita atenção. O pensamento da separação não é a ideia de que você está fisicamente separado de Deus. Não é isso. Não confunda. O pensamento de separação é a ideia de que há forças externas que podem roubar de você a sua paz interna ou que podem fazer você feliz. O pensamento de separação é a crença de que você não é perfeito, inteiro e completo, assim como Deus te criou. E eu adiciono maravilhoso e sem pecado, né? E, portanto, essa criação imperfeita que é você, né? Então, tem necessidades que precisam ser atendidas por forças externas que você não controla diretamente, tá? Ele vai expandir essa ideia aqui de uma maneira que é fenomenal, né? Assim, eu acho, se você assistir essa explicação e ainda tiver dúvidas, me escreva, mas eu acho difícil, porque ele é maravilhoso, ele é muito didático. Você pode ter alguma capacidade limitada de influenciar indiretamente essas forças externas, de forma que você possa parcialmente controlar, gerenciar e mitigar os efeitos das ações independentes delas, das forças externas, né? Ainda assim, a sua crença na separação declara que essas forças têm alguma capacidade de se opor à sua vontade e que essa oposição aos seus desejos pode afetar o seu próprio estado de ser. A separação é a crença de que você, minimamente, de forma parcial, é uma vítima de forças externas e que a sua felicidade pode ser impactada por elas, pelas forças externas. E isso implica que você é falho de alguma forma. Você é faltante de alguma forma, tá? E Freud trouxe essa ideia brilhantemente ao observar o complexo de Édipo, tá? Porque é quando nós crianças estamos experimentando o complexo de Édipo, lá entre 3 e 6 anos, deixa eu botar isso aqui para proteger o telefone da chuva, que a gente começa a se perceber como faltantes, como falhos, como imperfeitos, tá? Muito bem. Um Curso em Milagres declara que, em vez de tentar mudar o seu mundo, você deve mudar a forma como você vê o seu mundo. Quando você muda o propósito que você dá para o seu mundo vai automaticamente se realinhar para apoiar esse novo ponto de vista ou propósito que você deu ao seu mundo, tá? Nas nossas discussões anteriores, nós encobrimos essa ideia com a terminologia do nosso propósito, sendo ou o amor ou o medo. No mundo da forma, o perdão representa agir de uma forma amorosa. E o medo, então, seria o oposto disso, tá? O medo surge a qualquer momento em qualquer momento em que você acredita que a você falta o poder criativo para gerenciar uma dada situação que tem acontecido na sua vida, né?
O medo é realmente a crença, na verdade a crença de que há forças externas que podem afetar o seu estado de ser, né? Um curso em milagres está realmente nos pedindo pedindo que você mude, não a forma do seu mundo, mas, em vez disso, o propósito ao qual o seu mundo está servindo. Qual é o propósito do teu mundo? É te agradar? É tirar a tua paz? Ou é te ensinar? Né? Qual é o propósito do teu mundo? Surpreendentemente, um mundo de aparente medo e ódio não tem que apoiar a crença da sua mente na separação. Atualmente, o propósito desse mundo aterrorizante é provar que a sua mente é um efeito e não a causa das suas experiências. Mas você pode reverter essa forma de pensar. Né, gente? Então aqui a gente precisa entender uma coisa que é crucial. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? Com esse barulho da chuva. Uma coisa que é crucial. O que é crucial aqui? É crucial que a gente entenda que se está nos dando prazer ou está nos causando dor, é o externo modificando o nosso estado de ser. Então é ilusório. Tá? Então não importa se é muito bom ou se é muito ruim, não importa. O que importa é o que está me ensinando. Ok? O que essa situação está me ensinando? A meu próprio respeito, aos pensamentos secretos, como Jesus diz, que são os pensamentos inconscientes, que estão dentro da minha mente e os quais eu desconheço, tá? Esse aqui é o pulo do gato aqui. O seu mundo, ele age como os campos de prova da sua mente para confirmar que há forças externas que podem fazer você feliz ou triste. Perceber a nós mesmos como separados, ao percebermos a nós mesmos como separados, nós acreditamos que não somos totalmente responsáveis pela nossa felicidade. Nós valorizamos as coisas do mundo, porque nós acreditamos que algo fora de nós pode nos fazer felizes ou tristes. Aí vem um parágrafo monstruoso. Anotem. É importante notar que a nossa crença na separação apoia a ideia de que forças externas podem nos fazer ou felizes ou tristes. Muitas pessoas espirituais, entre aspas, né? Elas não valorizam o mundo como uma fonte para a sua felicidade, né? Uma fonte de felicidade. Em vez disso, elas veem o mundo como a causa que impede que elas sejam felizes. Muitas pessoas espirituais, entre aspas, elas acreditam que apenas saindo do mundo, deixando o mundo através da morte física ou da renúncia, elas podem então escapar para a terra prometida. Essa crença apoia o pensamento de que há forças externas que podem ou fazer você feliz ou impedir a sua felicidade. Então, ambas as crenças são igualmente desempoderadoras, né? Tiram o seu poder e apoiam e reafirmam a crença do seu ego na separação, né? Então, vamos supor que eu tenha decidido que eu vou me retirar para virar uma monja, né? Então, o mundo, ele me perturba de tal forma que eu prefiro abrir mão dele e virar uma monja. Porque aí eu consigo alguma paz de espírito, né? Eu tô na crença da separação, né? A minha primeira professora de Theta Healing, no primeiro curso que eu fiz do Theta Healing, as pessoas falando assim, mas entrar no estado Theta é muito difícil, muito difícil. E aí ela falou assim, gente, eu vou ensinar vocês a entrarem no estado Theta na Rua da Alfândega. A Rua da Alfândega, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é como se fosse a 25 de março em São Paulo, tá?
Então, assim, ela falou, eu vou ensinar vocês a entrarem em Teta na Rua da Alfândega. Hoje, eu tava aqui no resort, né? E eu fui fazer a minha meditação matinal depois de tomar o café da manhã. Então, eu fui meditar num lugar onde estava cheio de gente, né? Aí eu botei o meu barulhinho baixinho para não incomodar ninguém e eu fiquei ali meditando. E as pessoas falando, e as pessoas conversando, e aquilo não estava me atrapalhando em nada. Porque eu já estou num nível que eu já consigo fazer isso, né? Claro que se tivesse uma festa, uma banda de rock tocando, provavelmente não ia conseguir. Mas já tem algum nível, né, de paz interior, né? Para que o que está do lado de fora já não me afete. Eu já consigo encontrar a minha paz interior, mesmo com uma baguncinha em volta, né? É isso. É graça. Aí ele vai falar da graça. A graça é a aceitação do amor de Deus no mundo de aparente medo e ódio. A graça é a aceitação do poder da sua mente de reinterpretar os eventos, né, que espiralam ao redor da sua consciência de uma forma que empodera a sua mente e apoia a sua paz interior. A graça é a aceitação de que Deus deu a você a dádiva da mente, mente com M maiúsculo, da sua mente certa. A sua mente é a fonte das suas experiências. Porque a você foi dada a dádiva da mente, não há nada fora da sua própria mente que possa roubar de você a sua própria paz interior ou felicidade. O Espírito Santo usa a crença desse mundo na separação para ensinar a você essa lição, tá? A crença nesse mundo de separação, tá? Para ensinar você essa lição. Dentro do controle da sua mente está o poder de interpretação. Você consegue dar significado a tudo aquilo que chega à sua consciência. São os primeiros exercícios. O que eu vejo não significa coisa alguma. E outros. Você pode ou escolher interpretar os eventos e circunstâncias com medo ou com amor e perdão. A escolha é sua. Lembre-se, o perdão reconhece... Ah, meu Deus... O perdão reconhece e está, né, sobre o fato, né? O perdão está, ele jaz sobre o fato de que a sua própria mente, e não o seu irmão, tem unicamente o poder de afetar a sua paz interior. Se você escolhe interpretar este mundo de percepção através dos olhos do medo, você vai confirmar a sua crença de que há forças externas que podem roubar de você a sua paz interior. Você então estará reafirmando a sua crença na separação. Você vai continuar a guardar mágoas contra aquelas forças externas por não se comportarem de um jeito que conduza aos resultados, né, do plano do seu ego para a sua felicidade. Se você escolher interpretar o seu mundo de percepção através dos olhos do amor, você vai confirmar a sua crença de que não há forças externas que podem fazer você feliz ou triste. Você vai se dar conta de que nada pode roubar de você a sua própria paz interior, porque a sua mente é o único intérprete, né? É o único intérprete para todo o significado que você atribui ao seu mundo, né? Ao mundo que chega à sua consciência. Quando você se esquece desse fato e uma mágoa surge, então lembre-se da verdade e você será capaz de perdoar tudo e reinterpretar os seus próprios pensamentos com olhos amorosos, então reclamando, né, chamando para si de volta o poder criativo da sua própria mente. Você não vai atribuir a nenhuma forma pensamento, nenhum poder criativo para impactar a sua realidade, né? Nenhum poder causativo para impactar a sua realidade. Quando você entrega o seu dia nas mãos do Espírito Santo, você está, na verdade, pedindo ao Espírito Santo para ensinar você
que não há forças externas fora da sua mente que possam fazer você feliz ou triste. Você não está pedindo que todos os eventos que acontecem no seu dia sejam prazerosos. Você não está pedindo isso, porque você sabe que a gente está num mundo de dualidade, né? Que a luz e a sombra vão se alternar. Em vez disso, você está pedindo que todos os eventos sejam vistos através do prisma da verdadeira realidade, de que nada fora da sua mente tem nenhum poder sobre você. E aí eu estou vendo com os olhos da unidade, eu estou saindo da dualidade. Tudo tem um único propósito, que é o propósito de me ensinar, né? Você está pedindo ao Espírito Santo a orientação para interpretar apropriadamente todos os eventos, para apoiar a natureza, para que apoiem a natureza causativa da sua própria mente. No mundo da forma, você pode ainda assim ser roubado fisicamente, mas você vai saber, né, que ninguém pode roubar você do poder de interpretação da sua própria mente, né? Ninguém pode fazer isso. O poder da sua mente de interpretar a realidade é só seu e de mais ninguém. Quando você associa a si mesmo como uma mente, né? Se identifica como sendo uma mente e não como o avatar de jogo chamado de corpo, né? O ego-corpo, você não mais acredita que a sua segurança está na preservação do corpo e nas coisas deste mundo, né? A sua segurança, onde é que ela está? Na sua conexão com o Pai, né? Na sua consciência de que você é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. A mente que sabe que apenas ela é responsável por sua própria felicidade não é afetada por um mundo de aparente medo e ódio. Uma mente que valoriza este mundo como a fonte da sua própria felicidade ou tristeza se desempodera a si mesma. Ela faz com que o mundo apoie essa crença na separação e fabrica um mundo de aparente medo e ódio aparentar ser real. Percebendo a si mesma como sem capacidade criativa de gerenciar as situações deste mundo, ao perceber a si mesma, né, dessa forma, então o medo se torna a realidade provisória dessa mente, da minha ou da sua, né? Você salva o seu mundo quando você para de culpar o mundo pela perda da sua paz e alegria interiores. Seu mundo é um efeito dos poderes causativos da sua própria mente, dos poderes de pensamento causativos da sua própria mente. Ao ser um efeito, o seu mundo não tem poder criativo para mudar a mente que o pensou. Você pensou o mundo. A sua mente pensou o mundo. O mundo não tem o poder real de afetar a sua mente, a menos que você atribua esse poder a ele. Mas é uma decisão sua, é uma escolha sua. E aí é uma decisão baseada em você estar dando ouvidos à voz do ego, tá? Aí que vai dizer para você que você é uma vítima do mundo que você vê, né? Quando você aceita esse princípio do poder criativo da sua própria mente, você deixa de lado as acusações, a vergonha e o jogo de acusações, vergonha e culpa, que mantém você atrapado dentro do mundo do tempo de terceira dimensão, do tempo linear, passado, presente e futuro. Ao clamar a responsabilidade pelo seu próprio pensamento, você liberta a si mesmo do sistema de pensamento do medo que foi originalmente projetado para apoiar a crença do seu ego na falta, na limitação e na separação. Na eternidade, o seu mundo permanece exatamente como ele se comportava no tempo. Seu mundo, ele sempre foi imutável, não na sua aparência como forma, mas sim na sua incapacidade de mudar o poder criador da sua própria mente, né? Isso é inerente aos nossos seres. Temos esse poder, ponto final. A mente que transporta
o seu mundo do tempo para a eternidade conhece essa verdade. Você não é um corpo, você é livre. Você ainda é assim como Deus o criou. Nada dá origem à sua experiência além de você, e nada pode afetar você a menos que você escolha permitir isso dentro da sua própria mente, tá? Aí o que eu vou ler agora? Eu vou ler o comentário do Tom Wakechild para lição 241, tá? Quer dizer que é nesse instante santo a salvação veio, né? Porque agora você está consciente. Então a salvação já veio. Antes que você possa perdoar, você precisa estar disposto a deixar de lado todos os julgamentos do seu ego. O seu ego não pode julgar nada corretamente porque ele falha em reconhecer que a sua mente é o verdadeiro poder causal, criativo por trás das suas experiências. Seu ego não quer admitir isso para você, de jeito nenhum. Ele diz que não é assim. Seu ego, a raiz do pensamento do seu ego nesse contexto aqui é que você é uma vítima do mundo. Como assim eu estou criando isso? Eu não sou maluco, né? Os julgamentos falaciosos do seu ego, então, eles se transformam em mágoas contra o seu irmão. Anotem isso. São os nossos julgamentos falaciosos, quer dizer, os julgamentos falaciosos dos nossos egos, que então vão se transformar em mágoas contra os nossos irmãos. Entregue este dia nas mãos do Espírito Santo e permita que o Espírito Santo ressignifique os julgamentos do seu ego. A sua condenação do seu irmão apenas condena a você mesmo. Perdoe e você verá as coisas de forma diferente. Essa é uma máxima de Um Curso em Milagres, né? Perdoe e você será libertado das crenças do seu próprio ego, na falta, na limitação e na separação. E agora, para a gente concluir, Cruz, eu espero que a bateria desse telefone aguente, a gente vai ler o comentário desta lição, neste instante santo a salvação veio, do Dr. Kenneth Wapnick, tá bom? Aí ele diz assim: o perdão é a chave para esse deixar para trás, pois somente ele desfaz a culpa que é a fonte de toda a dor. Suas escuras nuvens de culpa, cheias de lágrimas de dor, se desvanecem suavemente quando o calor da luz do instante santo brilha sobre elas. Igualmente como o cálido sol da manhã dissolve a neblina que estende o seu manto sobre o amanhecer do novo dia. Parágrafo 1. A verdadeira esperança não se encontra no mundo das nuvens escuras, mas sim no poder da mente para escolher a luz. Somente isto pode desfazer a culpa que é a fonte de toda a dor e de toda a pena. O pesar, né? Estas nuvens, cuja semente é a nossa crença, são a nossa crença na separação, desaparecem suavemente quando são levadas ao pensamento da unidade. Entretanto, este pensamento deve abarcar todos os seres vivos. Do contrário, as manchas de escuridão cheias de culpa seguirão projetando suas sombras malignas sobre o mundo e excluindo a filiação do seu legítimo lugar na unidade do céu. Além disso, esse abraço, que inclui a tudo, deve incluir também a Jesus, pois como pode Jesus ser excluído da filiação e ainda assim ser salvo? Recordemos a súplica que Jesus nos faz no texto. Perdoa-me por todos os pecados que você crê que o Filho de Deus cometeu, e à luz do teu perdão, ele recordará quem é e se esquecerá daquilo que ele nunca foi. Quer dizer, você vai se esquecer da sua falsa identidade e se lembrar da sua verdadeira identidade. E lembrem-se que Jesus nos pede perdão, né, por tudo que ele passou. Né? Ele nos pede esse perdão. Eu não vou me estender sobre essa ideia agora, porque a minha bateria acho que está acabando, mas depois a gente comenta sobre esse assunto, talvez amanhã, tá? Ao perdoar Jesus por tudo o que ele nunca fez, também nós nos perdoamos a nós mesmos. O pecado da separação não afetou a unidade da luz da criação,
Portanto, nesta declaração do livro de Exercícios, Jesus nos diz que no instante santo, o Filho de Deus é uno, o que significa que perdoamos a todos por aquilo que nunca fizeram, reconhecendo que a paz interior é impermeável a qualquer influência externa, de modo que todos compartilhamos a mesma necessidade e o mesmo propósito, recordarmos o fato feliz do perdão, à medida que a luz da eternidade se reflete nesse instante de salvação, dissipando com suavidade o pensamento de separação que nunca ocorreu, que foi ilusório, né? Aí ele vai comentar o parágrafo 2, as linhas de prática. Quando nos separamos do sistema de pensamento da separação, todas as diferenças entre nós desaparecem, conforme os nossos interesses aparentemente separados se unem e se convertem num único interesse. Nesse instante santo, Jesus deixa de ser o nosso mestre, já que o seu amor e o nosso são o mesmo. Nesse amor, a filiação, sem exceção, se une como uma só. Somos levados a essa tomada de consciência final ao aceitarmos a unidade de propósito que o perdão devolve à mente da filiação adormecida. Assim, deixamos o inferno do ego e voltamos ao céu que nunca abandonamos, como gratamente nos é recordado na visão final de Jesus dos filhos de Deus que despertam e que voltaram a escolher. Aí ele vai citar o texto. O hino da salvação ressoará através do mundo com cada escolha que cada um deles fizer, pois compartilhamos um mesmo propósito e o fim do inferno está próximo. E segundo cada um deles escolha se unir a mim, o hino de gratidão, que é elevado da terra para o céu, se convertirá de algumas notas soltas num coro todo abarcador, quer dizer, que inclui tudo, que brota de um mundo redimido do inferno e ao qual e que te dá graças a ti, tá? Então eu só vou comentar uma coisa antes de encerrar o vídeo, que é quando ele fala aqui, né? Que quando é que esse propósito ele vai se converter num propósito único, né? Quando esses interesses separados, eles vão se converter num interesse único, né? Quando eu entender o valor, quando eu garimpar o ouro daquela experiência aparentemente desagradável que o meu irmão me trouxe, né? E aí os nossos interesses são compartilhados. Por quê? Porque o meu irmão, ele precisou fazer aquilo comigo, entre aspas, vamos supor o irmão que fez um mal feito comigo. O meu irmão, ele precisou fazer aquele mal feito comigo para eu despertar, para eu acordar, para o meu despertar espiritual, para eu desenvolver uma dada virtude. Então, o meu irmão, na verdade, ao fazer aquele mal feito comigo, ele está me ajudando. Então ele deixa de ser o meu inimigo e ele passa a ser o meu salvador, como Jesus fala ao longo do texto. Tá bom, meus amores? Eu vou ter que finalizar por aqui. A gente já tem praticamente 1 hora aí de vídeo, né? Deixa eu ver aqui. 58 minutos e a grande questão é que eu estou preocupada aí com a minha bateria. Eu tinha algumas coisas mais para falar, mas eu espero poder fazer esses comentários com vocês no dia de amanhã, tá? Então hoje tenham bem clara essa ideia do que vem a ser o mundo, né? Do que é o mundo a partir do ensinamento, a partir da visão, a partir do ponto de vista do nosso Mestre Jesus Cristo no ensinamento de Um Curso em Milagres, tá? Então é isso. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.